bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Bom, galera, e a parada é a seguinte, antes de começar a trazer as notícias, lembrar vocês aí que o Brasileirão começa amanhã, sabadão. Essa rodada é fundamental para o Clube de Regatas Vasco da Gama e você pode fazer suas apostas aonde? Lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica aí no link, se cadastra, usa o nosso cupom promocional Futebolaço com temudo e seu no final, que eles dobram o seu primeiro depósito. Além de apostar e se divertir no maior site de apostas do mundo, você ajuda demais aqui o meu trabalho. Você gosta do Dieguinho? Gosta do canal Futebolaço? Quer ver esse projeto de pé e que ele continue? Então, quando for fazer sua aposta, faça pela 1xBet, mas tem que ser pelo nosso link que está no primeiro comentário fixado, para que eles saibam que você veio aqui do nosso canal. Eu sei que tem várias bets aí no mercado, mas dá essa moral e privilegie a 1xBet, que é a nossa parceira, beleza? Tamo junto, conto com vocês, podem se divertir e apostar na 1xBet. Ó, tem muito assunto importante para a gente discutir nesse vídeo. O assunto do Maracanã tá superado. Vasco Atlético Mineiro será em São Januário, né? Será em São Januário, ó. Será no Maracanã domingo, 11 da manhã, com um público. Até ontem, tô gravando esse vídeo por volta de 3 horas e 1 minuto, tô começando a gravação, já tem 30 mil ingressos vendidos. Acredito eu que na própria sexta-feira agora, os ingressos devem ser completamente vendidos. Pelo menos é o que eu acredito. Mas, como eu falei, isso é um assunto superado porque já foi se decidido na justiça e o Vasco e o Atlético jogam no Maracanã. Mas tem um assunto fundamental e muito importante que a gente precisa discutir nesse vídeo, que é a questão do que se estão fazendo com o Vasco com relação a São Januário. Até a decisão que foi tomada no final da tarde desta quinta-feira, o Vasco estava impossibilitado de jogar. Seu estádio pode receber jogos sem público. No Maracanã, a dupla Fla-Flu estava tentando tungar os direitos do Vasco de jogar lá. O Vasco teve que entrar na justiça para conseguir o direito, conseguiu. O Flamengo entrou com uma liminar, derrubou a liminar do Vasco. E aí o Vasco entrou com um mandado de segurança, que foi acatado ontem no final da tarde e início da noite. Mas, e aí? E a nossa casa? E São Januário? Nosso orgulho. Completou 100 anos agora, no início do mês de agosto. O Vasco, inclusive, homenageou a galera do time dos Camisas Negras. 100 anos daquele início da luta do Vasco contra o racismo, por respeito, igualdade e inclusão, para que negros, operários, analfabetos pudessem jogar futebol. Mas os anos passaram, tem 100 anos e parece que o Vasco segue sendo perseguido, alegando que ao lado do estádio de São Januário é um local extremamente perigoso, que costumamente tem troca de tiros, tem tráfico de drogas, pessoas embriagadas, né, na rua, que inclusive é muito congestionada por seus torcedores. Inacreditável, né, cara? Se for assim, nenhum estádio, nenhum evento pode acontecer no Rio de Janeiro, porque, infelizmente, falo com dor no coração como carioca, né? O estado do Rio de Janeiro é tomado pela violência, infelizmente. Vou dar um relato de como estudante universitário, nós brincávamos muito, aqui na Unigran Rio de Caxias, de que se você não fosse assaltado, você não tinha se formado na Unigran Rio. Tamanho é o índice de assalto ali em Caxias, na Unigran Rio. Eu, inclusive, fui um dos assaltados, né? A minha turma teve gente que num período de 4 anos para se formar, foi assaltado mais de uma vez. Então, assim, o próprio estádio do Maracanã é rodeado por uma comunidade imensa, a Mangueira, inclusive berço da escola de samba. Então, assim, é muito complexo essa situação. E eu gostaria de trazer para vocês aqui algumas situações. Primeiro, vamos aqui a uma matéria incrível, tá curtinha, produzida pelo Extra, sobre essa questão aí da violência que existe entre São Januário e a discrepância, porque em outros locais pode ter jogo e em São Januário não.
Tá perfeita a matéria e olha, é muito complicada essa situação e você vê que é perseguição mesmo que estão fazendo com o Vasco. Vamos aqui à matéria do Extra. Casa do Vasco, o estádio de São Januário segue interditado desde o dia 23 de junho. Hoje é dia 18 de agosto, estamos há quase 2 meses que São Januário foi interditado, tá? Quando houve a confusão e confronto entre torcedores e polícia na derrota do Cruz Maltino por 1-0 para o Goiás. De lá para cá, o clube cumpriu longa punição esportiva, mas segue impedido de receber seus torcedores na Colina. Em meio aos protestos e insatisfações de clube e torcida, um trecho do relato do juiz de plantão do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos daquela partida voltou a causar polêmica, o de que supostas condições de violência urbana causariam insegurança nas partidas do Cruz Maltino. Mas um levantamento do aplicativo Fogo Cruzado enviado ao Globo mostra que a realidade da cidade afeta todos os principais estádios cariocas, incluindo o Maracanã. Segundo o levantamento do aplicativo que mapeia ocorrências de tiroteio no Rio, foram 22 ocorrências nos arredores de São Januário em 2023. O exato mesmo número do Maracanã. O estádio do Nilton Santos, que é o Engenhão do Botafogo, teve 16 ocorrências em seus arredores no mesmo período. O levantamento leva em conta um raio-x de 2 quilômetros ao redor de cada uma das arenas. Então vamos pegar aqui esse pressuposto. O Maracanã teve exatamente a mesma quantidade de tiroteios do que houve no entorno de São Januário, 22. E o próprio estádio do Botafogo, 16 ocorrências. Estamos falando de 6 ocorrências a menos, né, ao longo aí de quase 8 meses, né? O mês de agosto ainda está em curso. Se tem 22 tiroteios ao redor de São Januário e 22 no Maracanã, por que você interdita o estádio de São Januário e não interdita o Maracanã? Eu não quero que interdite o Maracanã e nem tem. Mas, de novo, pau que dá em Chico, dá em Francisco. E a gente vê aqui como é que é. Inclusive, falando em tiro, entre Argentinos Júnior e Fluminense na Libertadores, houve tiroteio dentro do estádio. Inclusive, o Procon está fazendo um pedido aí e não se surpreendam se nos próximos dias o Maracanã também acabe ficando interditado por uma ação similar ao que hoje está ocorrendo dentro do Vasco da Gama, tá bom? Eu não vou... Aliás, não vou não, eu vou sim. Eu vou pegar para vocês o texto da decisão do juiz que impediu o São Januário de receber público e está interditado até os dias de hoje. Vamos aqui à peça da decisão. Para contextualizar a total falta de condições de operação do local, partindo da área externa à interna, vê-se que todo o complexo é cercado pela comunidade da Barreira do Vasco, de onde houve comumente estampidos de disparos de armas de fogo, oriundos do tráfico de drogas lá instalado, o que gera clima de insegurança para chegar e sair do estádio. São ruas estreitas, sem área de escape, que sempre ficam lotadas de torcedores se embriagando antes de entrar no estádio, diz o relatório do juiz Marcelo Rubioli, que estava de plantão no Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos durante a partida contra o Goiás. O documento completo, que traz outros argumentos, foi usado como base para a ação do Ministério Público, que levou à interdição do estádio de São Januário pela Justiça do Rio. Em outro levantamento feito pelo Globo na própria plataforma Fogo Cruzado, focado especificamente na comunidade da Barreira do Vasco, alvo do relatório, os dados apontam para um número ínfimo em meio ao cenário de violência urbana generalizado na capital carioca. E vamos aqui aos números. Desde 19 de setembro de 21, quando o Vasco voltou a mandar jogos na Colina após a pandemia, apenas 14 dos 4.057 relatos de tiroteio na cidade ocorreram na comunidade vizinha São Januário, ou seja, 0,35% dos incidentes de tiroteio no Rio de Janeiro ocorreram na Barreira do Vasco.
não chega nem a 0,5%, tá? Que é a metade de 1%, que já seria algo ínfimo, tá? A Associação de Moradores da Barreira do Vasco, a AMBV, emitiu uma nota de repúdio em que diz que há uma visão distorcida da realidade e que a interdição do estádio causa prejuízos aos comerciantes locais. No último sábado, Vânia Rodrigues, presidente da AMBV, esteve presente em homenagem ao centenário dos Camisas Negras. Eu estava presente lá e vi o discurso dela, quando foi condecorada com a honraria Pai Santana e voltou a fazer apelo pela desinterdição do estádio, aspas aí para a Vânia, ou Vaninha, como carinhosamente ela é chamada. Somos punidos sem sermos ouvidos a partir de uma visão distorcida da realidade que trata da mesma forma todas as comunidades do Rio de Janeiro. Além da AMBV, entende que a interdição injustificada do estádio de São Januário causa prejuízos imediatos a todo o nosso comércio local, como bares, restaurantes, vendedores ambulantes localizados na nossa comunidade, pois todos tiram grande parte de seu sustento em dia de jogos em virtude do fluxo de mais de 20 mil torcedores por partida. Então tá feita a matéria dos companheiros aí do Extra, matéria brilhante, muito bem produzida, parabéns a cada um de vocês que redigiram a matéria. E aí, eu já falei bastante, fiz inclusive um vídeo anteontem aqui no canal, ou ontem, já não me recordo, aqui no canal, falando sobre o tema. E para finalizar, deixarei companheiros importantes da imprensa se posicionando antes tarde do que nunca. Talvez, não sei se tinham tomado conhecimento anteriormente da decisão e como foi colocada essa peça na justiça, até porque, né, são veículos que cobrem, vou falar de dois jornalistas específicos, o André Rizek e também o Vitor Sérgio Rodrigues. O Vitor Sérgio Rodrigues, inclusive, é mais voltado ao futebol internacional. Rizek é um apresentador de um programa que é nacional, que é o Seleção Sport TV. Talvez, tardiamente, tomaram ciência do posicionamento da justiça agora, mas, reitero, antes tarde do que nunca, eu vou deixar com vocês, primeiro, Vitor Sérgio Rodrigues, que foi, assim, cirúrgico, foi muito bem colocado as palavras dele sobre o absurdo que está acontecendo com o Vasco. E aí, para finalizar, eu trago a participação completa do nosso vice-presidente, segundo vice-presidente geral do Clube de Regatas Vasco da Gama no modelo associativo, a participação dele no Seleção Sport TV, aonde tem a fala do Rizek. Como eu trouxe a entrevista completa aqui do Lúcio Barbosa, CEO da Vasco da Gama SAF, vou trazer na íntegra também a participação do Osório lá no Seleção Sport TV e a fala do André Rizek, tá bom? A discussão, inclusive, é sobre a questão do Maracanã em São Januário, então é importante vocês ouvirem as pessoas oficiais do clube falando sobre o tema. Então, com vocês, essas figuras que eu acabei de mencionar. Na volta, eu retorno para a gente finalizar o vídeo. Eu posso fazer um parêntese disso que o Jorge falou aqui? Cara, por mim eu tô tranquilo. Tem uma decisão por escrito de um membro do Poder Judiciário do Rio de Janeiro que justifica não ter jogo em São Januário com dos parágrafos mais racistas e discriminatórios que eu me lembre da história. Eu não tomei conhecimento do Ele dizendo que o jogo não pode ser em São Januário, porque São Januário é rodeada por uma comunidade. Meu Deus! É rodeada por pessoas armadas com arma de fogo, rodeada por pessoas bêbadas. Nas ruas, Sério, isso está no despacho. Que absurdo. Isso daí era uma coisa para você pegar e sair direto para a cana. Porque hoje, injúria... E a aposentadoria compulsória, que é o que se prevê hoje para um juiz que comete... Esse despacho é uma das coisas mais discriminatórias que eu me lembro de já ter lido na história do Brasil, desde a época que a escravidão era permitida. É inacreditável. Porque só para constar, se você no Rio de Janeiro for impedir que um evento seja realizado porque ele é rodeado de comunidade e porque tem tiros de arma de fogo, você não faz nem missa no Rio de Janeiro, meu irmão. Tu não faz nem missa. Porque qualquer lugar do Rio de Janeiro é rodeado por comunidades ou favelas, como queiram, e por lugares que você tem... Qualquer lugar. As áreas mais ricas, qualquer as lugar. áreas mais pobres, Zona a cidade inteira. Cidade inteira, meu irmão.
Pô, que absurdo, é um absurdo. Cara. O próprio Maracanã tem um dos blocos mais habitados do Rio de Janeiro e com índices altos de violência, que é a Mangueira. Com o movimento do tráfico de drogas. Atrás do Maracanã. E no despacho está escrito, uma comunidade com a tráfico de drogas e com tiros de arma de fogo. E pessoas bebendo próximo do estádio. E pessoas embriagadas ao redor do estádio. No Maracanã não tem? Quando é lá no Botafogo não tem? Que todo tem, está aqui em São Paulo também. Quem escreveu... Nós estamos que hora? Que hora? 11h58. A pessoa que escreveu isso não estar presa nesse momento... É uma vergonha. É uma vergonha, pô. A pessoa que assinou esse despacho deveria estar presa agora, 11h58. Deveria ter que estar presa. Vasco da Gama, hoje, ele não pode jogar nem em São Januário, diante da sua torcida, estar em casa e jogar com o seu público, com a sua gente. Então, hoje, por decisão da Justiça do Rio de Janeiro, o Vasco não pode jogar no seu estádio, já acabou a punição esportiva, não tem nada a ver com a punição esportiva. Ele não pode jogar com público no seu estádio. Por uma decisão, inclusive, bem insólita, que está gerando muita polêmica. E também, por hora, neste exato momento, enquanto converso com vocês, não pode jogar domingo no Maracanã. Então, eu vou conversar agora com o vice-presidente geral do Vasco, um clube hoje sem casa, saber qual é a posição do Vasco diante dos acontecimentos que a gente tem recentes no futebol brasileiro e qual a postura, o que pode acontecer daqui para frente. Carlos Osório, obrigado por atender ao nosso convite, bem-vindo ao Seleção. E que eu sei que você explicasse do ponto de vista do Vasco, por que nesse momento vocês não podem jogar nem em São Januário diante do público e nem no Maracanã. Bem-vindo ao Seleção. Muito obrigado, Rizek. Primeiro, um prazer estar conversando com vocês e com todos da Redação Sport TV. Queria dar um abraço no Grafite, na Ana Thaís e também no Jado. Rizek, nós vivemos hoje uma situação absolutamente insólita, inédita no futebol brasileiro. Como você disse, o Vasco da Gama, nesse momento, ele está proibido pela Justiça Estadual de receber o seu público no estádio de São Januário. Lembrando que nós já cumprimos 4 jogos sem público de mando de campo do Vasco, determinado pela Justiça Desportiva. Essa punição já acabou. E nós solicitamos ao consórcio do Maracanã mandar o jogo do próximo domingo, Vasco e Atlético Mineiro, no Maracanã. Casa do Vasco da Gama, também no Rio de Janeiro. Na última sexta-feira, o Flamengo negou a cessão do estádio ao Vasco. O Vasco entrou no Poder Judiciário. Primeira instância garantiu o direito do Vasco de jogar no Maracanã. Ontem, a segunda instância acatou o recurso do Flamengo e do Fluminense. E, nesse momento, nós aguardamos o nosso recurso para ter uma decisão final. Essa situação é absolutamente insólita e eu acho que todos nós desportistas devemos nos debruçar sobre esse assunto. Primeiro, a interdição de São Januário. A interdição de São Januário decorre de incidentes que ocorreram no jogo Vasco da Gama e Goiás, que aconteceu, Rizek, no dia 22 de junho, há praticamente 2 meses atrás. Esses incidentes se deram após o encerramento da partida, ou seja, não tivemos nenhum impacto durante o jogo, no estádio, no campo, nem em ninguém. Não houve qualquer tentativa de invasão de campo. Houve alguns objetos arremessados no campo de maneira lamentável, porém, nada que oferecesse qualquer risco às pessoas, os atletas, a imprensa e a arbitragem que estava no campo de São Januário. A Polícia Militar do Rio de Janeiro interveio, na nossa visão, talvez de uma forma um pouco enérgica demais. Isso gerou um certo acirramento dos ânimos no estádio e os incidentes aconteceram do lado de fora. Foram incidentes pontuais, não tivemos um ferido sequer registrado em São Januário, que foram rapidamente contidos pelo poder público e a normalidade voltou no entorno do Vasco com muita velocidade. Mas o Ministério Público Estadual entendeu por bem ingressar com uma ação no Poder Judiciário do Estado e conseguiu uma decisão em primeira instância, interditando São Januário por completo. O Vasco não podia, olha o absurdo, Isaac, o Vasco na primeira decisão não podia jogar em São Januário nem de portão fechado. Você vai se lembrar que o nosso primeiro jogo de mando de campo depois desse incidente foi Vasco da Gama e Cuiabá e nós tivemos que mandar esse jogo no estádio da Ilha do Governador. Pois muito bem, revertemos, pudemos jogar de portões fechados em São Januário e a punição acabou. O que acontece hoje, Rizek, é que o Vasco da Gama está sofrendo um prejuízo desportivo incalculável. Nós somos o único clube do futebol brasileiro, na Série A, com estádio interditado e impedido de ter a nossa torcida do nosso lado. O técnico Ramon Dias, que dirigiu o Vasco da Gama por 4 oportunidades, em nenhuma oportunidade teve a torcida do Vasco ao seu lado. Ele fala para a gente
que o seu principal reforço ainda não estreou, que é o torcedor do Vasco da Gama. Num momento que o Vasco precisa desesperadamente do apoio do seu público. Nós sabemos da força da torcida do Vasco. E nesse momento de recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro, não ter o torcedor do Vasco na nossa casa é um prejuízo desportivo incalculável. Eu diria que o Campeonato Brasileiro de Futebol está, nesse momento, em desigualdade de condições oferecidas aos seus contendores, com o prejudicado Clube de Regatas Vasco da Gama. Além disso, nós temos um prejuízo econômico, pois não temos a receita de bilheteria e temos os custos de organizar os jogos com portões fechados, e o mais grave, que afeta muito a nós vascaínos, toda a economia do entorno de São Januário sendo prejudicada. E Zé, que você sabe, o Vasco da Gama está situado numa área popular da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos com orgulho dentro da barreira do Vasco, ao lado do Morro do Tuiuti e muito próximo da comunidade do Arará. Todas essas áreas vivem da economia dos jogos do Vasco. Quando o Vasco para de jogar, há um impacto direto. E o pior disso, que no próprio transcurso da ação judicial, foram utilizados por responsáveis por esse processo palavras depreciativas, elitistas e persecutórias, preconceituosas contra o Vasco da Gama e o seu entorno. E nós não aceitamos isso. E colocaram como um dos motivos de São Januário não ter segurança é o fato que ele está localizado perto de uma comunidade onde existem pessoas armadas, onde se ouvem tiros e, acredite se quiser, onde pessoas bebem no entorno do estádio São Januário. Isso nós não podemos aceitar. O Vasco está trabalhando fortemente quanto a isso e tem absoluta certeza e confiança no Judiciário e no bom senso do Ministério Público para encontrarmos uma solução definitiva para esse problema de São Januário. Isaac. Osório, sendo bem sincero com você, a gente já conversou outras vezes sobre o tema, se a punição fosse meramente esportiva, eu não compraria o barulho do Vasco, porque eu sou a favor de punições pesadas quando a gente tem problemas de segurança nos estádios, como aconteceram na Vila Belmiro e em São Januário. Mas existe um tribunal esportivo para julgar isso e esse tribunal entendeu que a pena era de 4 jogos. Essa pena já foi cumprida. Então não cabe mais a mim defender punição esportiva porque ela já acabou para o Vasco. E aí, findada a punição esportiva, a gente está diante do Ministério Público solicitando a interdição do estádio, no pedido que foi aceito pelo TJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A promotoria, nesse pedido, incluía um trecho, citado pelo Osório, de um ofício do plantão do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, com esse argumento de que a proximidade do estádio com a favela Barreira do Vasco permite que se ouçam tiros provocados pelo tráfico de drogas, o que gera um clima de insegurança. Gente! Então, assim, o que eu posso concluir? Se você vai interditar São Januário por isso, acho essa uma medida elitista, preconceituosa. Você tem que interditar o Rio de Janeiro inteiro. Então, e só se descobriu agora, né? Então, você tem que interditar o Rio de Janeiro inteiro. Tem que interditar o CT Nossa. do Fluminense, o CT do Flamengo. O estádio Newton Santos também está numa zona onde há conflitos, porque essa é a realidade da cidade. Geograficamente falando, né? Inclusive. O próprio Maracanã, ao lado do Morro da Mangueira. O próprio Maracanã com o Morro da Mangueira. Então, assim, não dá para aceitar esse argumento. Assim, é um argumento inócuo. E eu pergunto, e pior, nesse ofício, sequer está ali escrito o que o Vasco precisa fazer para voltar a jogar no seu estádio. Então, assim, fechou e não tem solução, São Januário, se a situação se mantiver desse jeito. E eu pergunto, que medidas o Vasco pode tomar diante desse caso, Osório? Isaac, o Vasco está trabalhando em 2 frentes. Primeiro, também é importante a gente informar que eu estou aqui participando do programa e o Vasco está trabalhando, sou vice-presidente do clube, nós estamos trabalhando lado a lado com a SAF do Vasco, o CEO Luiz Melo, o CEO, graças a Deus, o CEO Lúcio Barbosa está atendendo outros compromissos e eu estou aqui respondendo pelo Vasco da Gama. O Vasco está tratando esse tema em 2 frentes. Primeiro, a frente do Judiciário. Nós perdemos em primeira instância, perdemos um recurso em segunda e, nesse momento, o caso está num colegiado do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, o Departamento Jurídico do Vasco está trabalhando para que esse processo vá a julgamento o mais rápido possível, para que nós possamos ter um avanço e uma conclusão desse caso no âmbito do Judiciário. Mas, em paralelo, Rizek, nós estamos trabalhando na frente do Ministério Público, pois o proponente da ação é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É o Ministério Público contra o Vasco da Gama, contra o seu estádio de São Januário. E o Vasco sempre foi parceiro do Ministério Público. Então, o Vasco procurou o Ministério Público,
se colocou à absoluta disposição do Ministério Público para encontrar as soluções que deem um conforto para, no entendimento do Ministério Público, haver um acordo que possa ser homologado na Justiça, seja um TAC, ou termo de ajustamento de conduta, ou qualquer outro tipo de acordo, que possa ser homologado pelas duas partes na Justiça e se encerre esse litígio. Rizek, é muito importante dizer que o prejuízo é muito grande no entorno do Vasco e nós confiamos que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ele vai ter essa sensibilidade. É importante ter essa sensibilidade nesse momento. O Vasco da Gama, Rizek, mais uma vez vamos frisar, nós temos absolutamente todas as licenças do poder público estadual e municipal para mandar jogos de futebol em nosso estádio. Absolutamente todas as licenças, estamos regulares. Nós temos pareceres de experts independentes que atestam a capacidade de funcionamento e segurança de São Januário. Nós temos quase 100 anos de história mandando jogos em São Januário, com pouquíssimos problemas. Antes desse incidente do jogo contra o Goiás, nós tivemos um incidente em 2017, 6 anos atrás, num jogo contra o Flamengo. E, Rizek, olha os dois pesos e duas medidas. Somente nesse ano, no Campeonato Brasileiro da Série A, nós tivemos uma série de incidentes em estádios brasileiros, infelizmente, inclusive com um óbito na partida Palmeiras e Flamengo em São Paulo. Porém, apenas o estádio de São Januário está fechado. Então, o que nós queremos é um entendimento com o Ministério Público. Houve uma reunião promovida pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro na última sexta-feira, reunindo o Ministério Público e todos os órgãos. Houve uma visita a São Januário na última segunda-feira e a gente espera que possa encaminhar para o entendimento. A maneira mais rápida de resolver isso, no nosso entendimento, é um acordo com o Ministério Público Estadual e o Vasco está absolutamente aberto a tomar as providências que forem necessárias, embora o Vasco esteja absolutamente seguro que não tem nenhum problema abrir São Januário para qualquer tipo de partida de futebol. O que não pode é o Vasco da Gama e o seu torcedor ficar sem poder acompanhar o seu time na sua casa. Obrigado, Osório. Mandando um salve a todos os moradores de comunidades, a essa gente valorosa, trabalhadora e que, por falta de condição, de opção, de poder viver num lugar melhor, mora numa favela, onde disparada a maioria das pessoas é trabalhadora, gente decente, esforçada, mandando um salve a toda essa gente da favela em todo o Brasil e que não merece ser estigmatizada da forma como foram os moradores das comunidades que moram perto de São Januário. Bom, galera, então é isso. Tá feito aí o registro. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que a resenha nunca acaba aqui. A resenha acaba aqui. Fiz o vídeo para vocês. Agora, deixem as suas opiniões aí e comentem o que vocês acharam de toda essa situação, beleza? Tô indo pro berço agora, acabei o vídeo 3h13, vou gravar, vou editar e vou subir na plataforma, vou tirar um cochilo, acordar cedinho, porque amanhã, 11 horas da manhã, nós temos aí a apresentação do Paiê, lá em São Januário, na Sala dos Beneméritos, e eu me farei presente, se assim Papai do Céu permitir, beleza? Então é isso, assim eu encerro a nossa primeira edição, e logo mais eu volto já trazendo para vocês desdobramentos da apresentação do Paiê. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento, em volta abaixo, tamo junto, valeu, fui!